Olá, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho sido incomodada pelo Espírito Santo nos últimos dias a estudar e a tratar de um assunto que não é fácil para nenhum de nós, né? Trata-se da perda, da morte, do luto, mas extremamente necessário que nós entendamos, né? E que estejamos preparados para essa situação. Há alguns meses nós temos vivido essa situação da pandemia e vimos, né, cada vez mais se aproximando de nós esse momento, enquanto acompanhamos os números, né, primeiro lá na China, depois na Europa, e aí, né, agora de tempos para cá, temos vivido intensamente essa situação aqui no Brasil. Isso nos deixa desconfortáveis, né? Agora, provavelmente, cada pessoa de alguma forma já vivenciou essa perda por Covid aí dentro da sua família ou com amigos próximos. Cada vez mais nós temos ouvido relatos muito próximos de nós. Isso realmente nos deixa desconfortáveis, por mais que nós queremos evitar, né, o assunto, mas é algo que não está no nosso controle. Eu fiz um vídeo recentemente também sobre esse mesmo assunto dentro da ótica da psicologia, você pode procurar lá e assistir, mas agora nós vamos dar um foco voltado para a palavra de Deus, né, que é diferente, é um outro olhar aqui a partir daquilo que Deus nos diz, né? Na Bíblia há muitos relatos de perda, de morte, de luto, né? A palavra de Deus sempre é muito clara com relação aos sentimentos, a expressão dos nossos sentimentos, das emoções humanas, e não seria diferente com relação a esses sentimentos da perda. Nós não fomos originalmente criados para a morte, nós fomos criados para a eternidade. Mas sabemos que a morte, né, entrou como resultado do pecado, passou a ser consequência, né, do pecado, e o pecado veio, né, com o pecado vieram as enfermidades, veio o sofrimento, veio a dor, seja ela a dor física, seja a dor da alma, né? Então a dor da separação, a dor da perda, tudo isso veio por consequência do pecado, não era o plano original de Deus. Por isso nunca vai ser fácil lidarmos com a perda, nós nunca estaremos de fato preparados para ela, né? Por mais que até nessa situação atual nos acostumemos com algumas coisas, com algumas informações, mas pessoalmente nunca estaremos preparados para essa dor. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada num exemplo, né, em que o próprio Jesus sofreu com a perda de uma pessoa muito querida dele. Eu te convido a ler comigo lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler esse episódio aqui, que é a história de Lázaro, da perda, da morte, né, de Lázaro. Mas vamos ler durante a meditação, não vamos ler o texto todo de uma vez só. Então, primeiramente, para introduzir aqui o assunto, vamos ler do versículo 1 ao 7. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Nós vamos entender aqui, nessa história, alguns ensinamentos de Jesus sobre a perda de pessoas queridas.
E algumas coisas importantes para destacarmos nesse texto, né, onde Jesus estava pessoalmente envolvido, né, nessa situação, porque Lázaro era um amigo muito próximo. Ele seria talvez como um irmão para Jesus, né? Tanto Lázaro como as irmãs dele, que eram Maria e Marta. Talvez fosse como uma família ali para Jesus, naquele local, uma casa que Jesus frequentava, né? Então, o que nós podemos entender e destacar nessa história? Primeira coisa, que nós precisamos aceitar as limitações e a impotência que temos diante das circunstâncias. Aceitar as limitações e a reconhecer a impotência diante das circunstâncias. As circunstâncias que nos limitam diante da perda. Aqui, nesse exemplo, Jesus estava numa outra cidade, ele estava envolvido em outros acontecimentos, ele não pôde estar ali exatamente naquele momento onde Lázaro adoeceu. Embora as irmãs, né, de Lázaro já imediatamente tivessem mandado uma mensagem, mas Jesus se demorou ali, né? Ele, depois nós vamos entendendo no decorrer do texto que havia propósitos para isso. Mas Jesus estava lidando, em primeiro lugar, com a própria ansiedade de Marta e Maria, né? Eu fiquei imaginando aqui como seria esses dias, né, de enfermidade de Lázaro e Marta e Maria ali se questionando, né? Cadê Jesus? Por que ele não veio ainda? Onde ele está, né? E ansiosas para saber quando Jesus viria e o que ele poderia fazer naquela situação. Elas provavelmente já tinham visto, né, milagres, já tinham visto Jesus realizando muitas coisas ali, então havia esperança nos seus corações. Jesus representava essa esperança. Mas a ansiedade não faz com que as coisas aconteçam de forma diferente. Jesus esperou, né? Ele aguardou ainda 2 dias antes de ir até a Judéia, né? A ansiedade, ela só torna o sofrimento maior, ela não muda as circunstâncias. A dificuldade é saber esperar o momento de Jesus. Não era Jesus que estava impotente diante da situação ali, era Maria e Marta, né? Jesus já sabia, mas elas estavam impotentes diante da situação e tiveram que admitir isso, tiveram que passar por todo esse processo difícil. Um segundo ensinamento que temos aqui é reconhecer a soberania de Deus e o seu controle sobre todas as coisas. Como é difícil isso com os nossos olhos humanos, né, que precisam ver, que precisam de resultados logo, que queremos as coisas rápido, que queremos resolver com as nossas próprias mãos. Reconhecer que não temos esse controle. No versículo 17, 18, diz assim: Jesus, chegando, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Então a distância, na verdade, não era tão grande, representava ali uns 3 quilômetros, né? Não era longe, considerando mesmo que se andava a pé naquela época, né? Mas Jesus demorou esse tempo, né? Então, se Lázaro já estava 4 dias ali sepultado, foi um tempo longo de espera, né? Até que Jesus chegasse ali. Agora, Deus, ele é soberano, as coisas nunca saem do seu controle. E naqueles diálogos ali de Jesus, eu não li uma parte do texto aqui, porque realmente é um texto longo, mas quando ele é informado da morte de Lázaro, ele já diz que aquela enfermidade não é para a morte, né? Depois ele desenvolve alguns diálogos falando sobre isso. Então, Jesus, sendo Deus, ele já sabia como a história iria terminar, né? E quais seriam os propósitos. Havia propósitos claros ali a serem alcançados, inclusive um exemplo para nós, né? Algo que Jesus sabia que chegaria até nós no dia de hoje, né? Que nós poderíamos aproveitar dos ensinamentos dessa história. No versículo 20 e 21,
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Nós sabemos já por outras histórias, né, relatadas na Bíblia, que Marta e Maria eram um pouquinho diferentes, ou bastante diferentes na sua personalidade. Marta imediatamente já saiu correndo encontrar Jesus e Maria ficou ali, né, mais quietinha, no canto dela. As duas estavam entristecidas e ambas tiveram a mesma fala a Jesus, né? Então Marta diz ali no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 32, um pouquinho mais adiante, Jesus pede para chamar Maria, e aí ela vai ao encontro de Jesus e diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Essa era Maria, né? Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então as duas tiveram a mesma expressão, né? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, como fizeram Marta e Maria ali, não mudam os fatos, não mudam aquilo que Deus já determinou e que nós precisamos aceitar, né? Muita coisa, nesse momento de perda, muita coisa passa na nossa mente, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas uma resposta só é certa: Deus sabe todos os porquês, Deus está no controle, Deus é soberano. Creia que há propósitos de Deus em cada situação. Tem algum aprendizado, tem crescimento, mesmo nesse momento que talvez seja considerado o momento de maior dor do ser humano, que é o momento da perda, né? Onde a dor dói mais, como nós costumamos dizer, né? Uma dor diferente de todas as outras, a dor da perda. Mas a obra de Deus ainda não está completa, né? O Senhor vê além, Ele vê diferente de nós. Um outro aprendizado que temos aqui com Jesus é expressar claramente os nossos sentimentos. No verso 33 a 36, diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, aqui está falando de Maria, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Nós podemos, né? É permitido a nós expressar aquilo que nós sentimos diante da perda. Isso é extremamente necessário. Jesus chorou, né? Ali ele mostrou todo o seu sentimento, né? Toda a falta que ele sentia também de Lázaro, e principalmente de ver que ele não estava ali, de ver o sofrimento daquela família, né? De ver as irmãs chorando. O coração de Jesus se comoveu com isso. Chorar não é sinal de fraqueza, né? O choro aí está indicando que há uma sinceridade no coração, né? Existe amor, existe dor pela perda de alguém muito querido. Essa é a expressão do choro, do luto, né? Esses sentimentos, eles são reais e fazem parte de todo o processo de elaboração do luto. O choro traz alívio, o choro acalma o coração, acalma a alma. Falar dos nossos sentimentos também é importante. Jesus teve um momento interessante, isso, um momento específico ali com Marta, depois um momento específico com Maria, onde ele as ouviu. Ele deixou que elas falassem aquilo que estava no seu coração, um ressentimento ali, né, misturado com a dor daquele momento. Jesus deixou que elas expressassem o que elas sentiam. E ele mesmo expressou a sua dor e se comoveu ali junto com elas, né? Que empatia maravilhosa saber que Jesus se interessa pelos nossos sentimentos, que ele se comove junto conosco, né? Que ele sente a nossa dor, e Jesus em vários momentos ele deixa claro isso, né? O nosso sofrimento não é algo distante daquilo que Jesus conhece e entende. Isso conforta o nosso coração.
Agora tem algo mais nessa história, né? E o último ponto aqui é que nós precisamos manter viva a esperança da ressurreição que nós temos garantida em Cristo Jesus pela fé nele, né? Nos versículos 23 a 26, declarou-lhe Jesus, aqui Jesus declara a Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A única coisa que torna a dor da perda e a saudade um pouquinho menores é a esperança da ressurreição, né? E aqui Jesus não falava somente da ressurreição física de Lázaro, que realmente aconteceu ali na sequência do texto, mas Jesus falava da sua própria ressurreição, né? E da promessa da ressurreição para a eternidade, né? Essa que é garantida e prometida a todos nós de um dia estarmos ali com Jesus, todos esses que estamos perdendo agora, né? Que estão morrendo aí com Jesus no seu coração, um dia nós encontraremos ali na eternidade. Em algum momento pode até ter dúvidas sobre a condição espiritual dessa pessoa que está partindo. Nós não sabemos de todas as coisas, né? Será que essa pessoa partiu ou não com Jesus? Se existe essa dúvida, nós precisamos deixar esse julgamento para Deus. Não é algo que deve ficar atormentando a sua vida de forma que você não tenha paz, né? Nós temos que ter a paz de ter semeado a palavra de Deus, de ter falado da palavra de Deus. Sempre há a possibilidade de uma decisão ali no último momento de vida, né? Antes do último suspiro, no momento ainda de consciência, mesmo sozinha, aquela pessoa com Deus, sempre há esperança, né? De ter recebido o Senhor Jesus no seu coração. Então, não carregue, né? Esse peso, porque ali já terminou, humanamente aqui já terminaram todas as possibilidades, mas esse julgamento pertence ao Senhor, então entregue nas mãos de Deus e descanse, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E eu queria finalizar comentando com vocês, né? A história daquele hino Sou Feliz, um hino tão conhecido, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Esse hino é lindo, mas a história dele, a forma como ele foi escrito, talvez seja até mais significativa, né? Quando nós conhecemos. Esse é um hino que foi composto por um homem chamado Horatio Gates Spafford. Esse homem, na década de 1870, ele passou por várias tragédias na sua vida. A primeira delas foi um grande incêndio ali na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e esse era um homem de negócios, e naquele incêndio ele perdeu todas as suas propriedades, os seus negócios, ele ficou falido financeiramente, e logo depois disso ele manda de navio a sua esposa e as suas 4 filhas para a Inglaterra, onde ele iria encontrá-las posteriormente, né? Estava resolvendo ali algumas coisas para depois ir ao encontro delas. E depois, durante essa viagem, houve uma tragédia e aquele navio, né, afundou e somente a sua esposa ficou viva, né? Disse que ela mandou ali um telegrama para ele, né, dizendo que ela estava salva, porém estava só, né, significando que todas as suas 4 filhas tinham ali perecido naquela tragédia, naquele acidente. E quando Spafford vai encontrar com a sua esposa, né, ele pega um outro navio e passando pelo mesmo local, ele foi inspirado, né, a compor este hino. E a tradução dele no original aqui do inglês, né, eu acho muito interessante, porque ele diz na tradução original, está tudo bem com a minha alma, it is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, apesar de todas essas aflições, apesar de todas essas
tragédias que me acometeram, a minha alma está bem, né? Porque ela está com Jesus. O último verso desse hino, numa tradução literal, sem, né, a contextualização da língua portuguesa, diz assim: Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados da minha alma. Meus queridos, enquanto nós podemos, nós precisamos cuidar, né, da nossa própria preparação aqui, da nossa vida, para estarmos com Jesus, termos a certeza da nossa salvação, termos feito a nossa entrega pessoal da nossa vida a Jesus. E se você não fez isso ainda, né, hoje é tempo de você receber o Senhor Jesus na sua vida, de você aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz por você, para perdão de todos os seus pecados, para purificação do seu coração e restituindo assim, né, o teu relacionamento, resgatando o teu relacionamento com Deus, a paz com Deus, né, através desse sacrifício do Senhor Jesus. É isso que nos garante a salvação, a certeza da ressurreição e de um dia podermos nos reunir novamente lá no céu, né, com todos os nossos queridos que já se foram. Mas também nós podemos aproveitar esse tempo para levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem, né, ou que ainda não abriram o seu coração de fato a Jesus. Você vê um momento mais oportuno do que esse, né, diante de toda essa situação que estamos passando, um momento mais oportuno do que esse talvez não exista, né? Então use a sua capacidade aí de falar, peça direção ao Espírito Santo, né? Use redes sociais, aproveite os contatos que você tem, mas fale dessa mensagem de Jesus. Nós vamos agora orar, né, por essas vidas que têm passado pelo sofrimento, pela perda, e que o Senhor Jesus, Ele mesmo, né, através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, esteja ministrando nessas vidas. Ore comigo agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque todos esses exemplos que o Senhor deixou na Tua Palavra, eles são para nós, são válidos no dia de hoje. O Senhor entende o nosso sofrimento, o Senhor entende a nossa dor, principalmente quando está associada à perda, à morte, porque o Senhor Jesus passou por isso também ali na história de Lázaro. E ainda além disso, né, quando o Senhor Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós, o Senhor sabe o que é padecer, o Senhor sabe o que significa essa dor de se entregar, de entregar alguém querido em prol de outros. E isso o Senhor fez porque nos ama, o Senhor fez porque cada um de nós é precioso. E, ó Deus, nós queremos clamar agora que o Senhor seja gracioso para com essas vidas que estão passando pelo luto, pela perda de pessoas queridas nesse momento. Ó Deus, visita os corações, traz conforto do Teu Espírito Santo, traz certeza, Senhor, daquilo que nós não entendemos, mas que o Senhor, como Deus soberano, e que conhece todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas, o Senhor sabe, que nós possamos descansar, ó Deus, nesta palavra, que nós possamos descansar na Tua promessa, principalmente nas promessas da ressurreição, que um dia, ó Pai, sabemos que todos estaremos reunidos novamente de uma forma diferente, com um corpo sem sofrimento, com um corpo sem dor e tendo passado todas essas coisas. Mas nós te glorificamos porque aqui nós podemos ser testemunhas do Senhor e que cada um de nós, ó Pai, possa fazer diferença nesse momento de trevas, nesse momento de luta, de sofrimento que temos passado, que possamos fazer diferença na vida daqueles que sofrem. Usa as nossas vidas e consola, Senhor, conforta aqueles que estão sofrendo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida e usando a tua vida e confortando, né, cada coração nesses momentos de dificuldade.
Glórias a Deus por tudo.